O Sistema Sagres de Comunicação conversa a partir de agora sobre as eleições 2022 com um pré-candidato a governo do Estado, ex-prefeito de Trindade, empresário, ex-deputado estadual, enfim, pôs vários cargos aí, claro, na iniciativa privada, mas também no setor público. Jane Darro é o nosso entrevistado aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Para essa entrevista, comigo, Rubens Salomão, e também com Kleber Ferreira. Tudo bem, Kleber? Abraço para você. Forte abraço, Rubens. Tudo bem? Tudo tranquilo? É muito bom estar aqui outra vez, né? E vamos para a entrevista. Um abraço também para a Jane Darro, para essa entrevista que é fundamental a gente conhecer desde já o planejamento daqueles que estão pleiteando administrar o nosso Estado. E a gente aqui na Sagres, a gente faz esse trabalho assim com muita seriedade. Por quê? Porque é muito importante para todos nós. A eleição é a especialidade da Sagres, historicamente. Jane Darro, obrigado pelo contato com a gente aqui. Um abraço para o senhor, obrigado pela disponibilidade de conversar comigo e com o Kleber. Jane. Eu que agradeço, Rubens Salomão, que agradeço também ao Kleber Ferreira. E é um prazer estar com vocês aqui, conversando sobre as eleições de 2022 nesse momento. Jane, esse 2021 já teve muito de 2022, né? Muito ingrediente da eleição do ano que vem, até por conta de uma antecipação de movimentos, né? Na chapa do governo, né, do governador Ronaldo Caiado, a gente já tem até a escolha do candidato a vice. Normalmente isso fica lá perto das convenções, prazo de filiação partidária, e nesse caso não. Já em 2021, o governador antecipou esses movimentos, o MDB foi para a base e a definição de Daniel Vilela na pré-candidatura a vice. Isso acabou intensificando as conversas para a eleição do ano que vem. No que diz respeito ao senhor, o senhor já era pré-candidato a governo antes disso, inclusive com essa relação próxima com o Patriota. No seu planejamento, como disse o Kleber Ferreira, Jane, mudou alguma coisa? A pré-candidatura continua firme pelo Patriota? Qual que é o status nesse momento do partido e do senhor também para a eleição estadual do ano que vem? Olha, Kleber, para mim não mudou nada. E eu acho assim que em 2021, nós estamos finalizando o ano de 2021, se falou muito nas eleições do ano que vem, de 2022, mas, na realidade, as eleições elas acontecem em 2022, as articulações, as conversas, as filiações, a janela. Nós temos aí a janela partidária, aí a janela partidária que vai até o início de abril, e depois disso é que você começa a definir, então, o formato das eleições de 2022. Depois vem as convenções em julho, e aí sim nós entramos na campanha propriamente dita. Mas é normal que no ano anterior ao ano das eleições, numa eleição importante, como é uma eleição de governo do Estado, que as conversas já comecem, os bastidores comecem a se movimentar. Como você falou, o governo também antecipou o processo, já com a escolha de seu vice, e, logicamente, toda a oposição também ela está se articulando, trabalhando, e nós, na nossa candidatura pelo Patriota, ela foi colocada pelo partido, e eu aceitei o convite para ir para o partido, e então nós estamos aí seguindo o nosso planejamento. Não mudou nada, e acredito que não muda nada até nas eleições. E a viabilidade dessa candidatura, Jane? Porque o que a gente acompanha hoje é que praticamente todos os partidos estão correndo atrás de chapas que viabilizem projetos aí para deputado estadual, para deputado federal, e está todo mundo correndo atrás basicamente dos mesmos pré-candidatos. São lideranças importantes aí na capital, nas regiões metropolitanas, aí, por exemplo, de Rio Verde e do entorno do Distrito Federal. São nomes importantes que está todo mundo querendo que se filie aí na janela. E o Patriota vai ter chapa forte, ou seja, a sua candidatura, pré-candidatura agora a governo, vai ter, assim, puxadores de voto, vai ter estrutura, ou vai ser tratando aqui com a sinceridade que a gente costuma tratar, Jane, vai ser uma candidatura nanica, ou ela vai ter realmente estrutura para trabalhar no ano que vem? Eu acredito que ela vai criar musculatura e vai ser uma candidatura que vem realmente para concorrer. O Patriota tem um presidente que é muito articulado, que conhece muito os bastidores da política goiana, então ele está buscando a formatação de duas chapas proporcionais para estadual e para federal, e
e, logicamente, nós vamos buscar aí uma composição também com outros partidos aí para que nós possamos formar uma chapa competitiva aí para 2022. Então, acredito muito, né, nesse projeto, acredito que o Patriota ele vai conseguir aglutinar e acredito que nós vamos conseguir ser muito competitivos e não vai ser uma candidatura nanica, não. Vai ser uma candidatura realmente robusta, preparada para enfrentar. E a gente já viu isso, Rubens Salomão. Às vezes, faltando meses, como está faltando aí 9 meses para as eleições, de repente, muita coisa ainda vai acontecer. Então, acredito que nós podemos aglutinar, vamos trabalhar muito para isso. Nós não estamos precipitando o processo, até porque não nos interessa a antecipação do processo. O processo, nós vamos deixar o processo acontecer de acordo com os desdobramentos, de acordo com o calendário eleitoral. É como eu disse aqui, a partir de abril, uma nova etapa, e a partir de agosto, é outra etapa diferente. Para o que diz aí Jânio da Rô, pelo que define o Jânio da Rô, e também o patriota do Jorcelino Braga, Kleber Ferreira, a pré-candidatura está definida e vai se tornar candidatura no ano que vem, Kleber. Pois é, e aí eu preciso perguntar ao Jânio, é fundamental que eu faça essa pergunta ao Jânio. O Jânio não é de hoje, desde antes, quando ele assumiu a prefeitura de Trindade pela primeira vez, já no discurso de posse ele falou: Trindade vai ter representatividade, vai ganhar musculatura na política goiana e eu vou disputar o governo do estado. Disputa agora. Agora, o senhor chega como candidato, pré-candidato a governador nesse momento, para disputar a eleição, por um projeto pessoal de vontade que o seu município tenha essa representatividade, ou tem alguma coisa na gestão do Estado, a gestão do governador Ronaldo Caiado, que o senhor não concorda e quer dar um outro norte? É justamente por não concordar com a atual gestão do governador Ronaldo Caiado que nós estamos colocando a nossa candidatura em andamento. É por isso que nós colocamos o nome e pela maneira, porque o que nós estamos vendo aí, Kleber, é que há uma falta de sensibilidade muito grande do atual governo para se fazer uma gestão da maneira que precisa ser feita. Fazer gestão pública é governar para as pessoas, é entregar serviços públicos, obras em todas as áreas para as pessoas. E as pessoas sentir que o governo realmente está mudando, está fazendo, está provocando uma alteração, que isso está modificando e está modificando para melhor a sua vida. E a gente vê isso, e a gente teria que ter isso em todas as áreas. Na infraestrutura, que hoje nós estamos vendo estradas aí, a gente vê vídeos, muitos e muitos vídeos circulando nas redes sociais, mostrando aí o descaso com as nossas estradas. Então, se fez muito pouco até agora, nesses 3 anos. Nós estamos vendo aí na saúde que Goiás é um dos estados que menos vacinaram a sua população até agora. Então, fica aí 20% atrás de outros estados, como São Paulo, um pouco menos do que isso, mas bem atrás de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. E, então, nós estamos vendo também no social, na geração de empregos, na melhoria de vida das pessoas cada vez com uma situação mais difícil. O trabalhador, cada vez, numa situação mais difícil. Ele tem dificuldade de conseguir emprego, ele tem dificuldade no transporte público para chegar ao seu emprego. Então, o governo é indutor do crescimento, ele tem que fazer com que o Estado cresça, que as pessoas tenham oportunidades, que o negócio cresça, que o pequeno empreendedor, o microempresário, o trabalhador, ele tenha opções para que as empresas venham para Goiás, que as que estão aqui invistam mais ainda, em vez de estar indo embora, como a gente já viu muito nesse governo aí. Então, eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Eu fui para a atividade pública como deputado no meu primeiro mandato e depois
como prefeito de Trindade 8 anos, e eu vejo o quanto um governo pode mudar a vida das pessoas para melhor. Então, é por isso. Esse é que é o meu propósito de ser governo. Não é por um projeto pessoal, não é por um projeto político de Trindade, não. É por um projeto de servir as pessoas do meu estado. Aí, deixa eu só pegar esse gancho, Kleber. Sim. Sobre a avaliação do governo, o senhor, se for eleito, né, quer ser candidato, se for candidato e se for eleito, quer ser um governador em 2023 de um estado dentro do regime de recuperação fiscal, porque esse é um ponto fundamental do discurso do governo de Ronaldo Caiado. Ó. O ajuste fiscal, a herança recebida de 18 para 19, o ajuste foi sendo feito até chegar agora na adesão ao regime de recuperação fiscal. O senhor quer ser um governador de um estado que esteja dentro do regime de recuperação fiscal, como estará agora no ano que vem, Jânio? Olha, Rubens Salomão, isso aí é uma coisa bacana que você me perguntou. Importante a gente falar sobre isso. Governo do estado, ele continua a gestão do governador que governou até então. Então, o estado ele tem que continuar com tudo aquilo que aconteceu. Se você, por exemplo, pegar um estado que tem dívidas, você vai pagar aquelas dívidas, honrar aquelas dívidas e, logicamente, você vai buscar também, você vai buscar solucionar os problemas que tem durante a sua gestão e poder fazer uma gestão que vai melhorar o estado, que vai melhorar a vida dos goianos. Então, eu não tenho essa preocupação. O estado, da forma que eu encontrar o estado, nós vamos analisar a situação e nós vamos fazer a gestão de acordo com aquilo que nós temos. Se nós temos um regime de recuperação fiscal e se dentro se de acordo com a legislação, nós vamos ter que cumprir tudo aquilo que foi pactuado pelo atual governador, sem problema nenhum, nós vamos trabalhar, vamos achar uma maneira de fazer com que o Estado tenha viabilidade, mesmo estando num regime de recuperação fiscal, que ele possa voltar a investir, que ele possa voltar a atender as necessidades e os anseios da população. Mas essa adesão não seria a melhor opção, então? O senhor não tomaria essa decisão de aderir? De maneira nenhuma. Eu vi aí, no Brasil inteiro, aí nós temos o estado de Goiás, que aderiu ao RRF. Então, eu acho que o governo, é o que eu disse para você, se o governo pegou, não, mas tem dívidas, o estado tem dívida, o município tem dívida, a União tem dívidas, então, tudo isso tem que ser repactuado, renegociado, e tem que ser conduzido, tem que ser administrado de acordo com o momento, de acordo com aquilo que você tem nas mãos. Então, você não pode simplesmente querer mudar, dizer, olha, agora eu entrei, é outro estado. Agora, aquilo que esse governador fez para trás, aí, o que teve até hoje, pronto, eu não aceito. Comigo, daqui para frente é desse jeito. Não é assim. A gente tem que saber. Quando eu assumi a prefeitura de Trindade, eu assumi a prefeitura com folha atrasada, paguei o que tinha que pagar, só era um mês também, não era nada que era grande coisa, era só a passagem de poucos dias, mas eu dei sequência. Eu não fiquei preocupado com o prefeito anterior. O prefeito anterior fez a parte dele e eu fui fazer a minha parte ali. Então, eu procurei fazer a minha parte, ver a situação, olhar a situação, fazer caixa, buscar recursos do governo federal, do governo do estado, fazer convênios para poder, então, implementar obras, entregar realmente obras e serviços para a população. Desculpa quebrar sua linha de raciocínio aí, Kleber Ferreira. E, curiosamente, você fez a pergunta com outras palavras do que eu ia perguntar, né? A sua primeira pergunta era inevitável naquele momento que a gente fizesse aquela pergunta, e agora eu vou mudar o norte, já que a gente está falando em ano de campanha, já começa o ano de campanha, o Jânio é pré-candidato agora, efetivamente, ele está falando que o Podemos não vai aceitar
uma candidatura nanica, que ele vai vir Patriota, como sua... né? O Patriota, Cleber. Desculpa, o Patriotas. Não vai, o Braga vai me matar, só isso. Então, que o Patriotas não vai aceitar uma candidatura nanica. E aí, Jânio, até agora, a abordagem da eleição ela é de uma polarização entre Gustavo Mendanha e o Ronaldo Caiado. O seu nome não aparece nessa polarização. O que está acontecendo? Não, eu vejo que hoje o governador Ronaldo Caiado, logicamente, é aquele que tem a maior visibilidade, porque ele é candidato à reeleição. E reeleição, Kleber, é um plebiscito. As pessoas aprovam ou não aprovam o governo, então, essa é uma das coisas mais importantes. Grande parte dos votos de uma reeleição são votos plebiscitários. Agora, o Gustavo, ele hoje é prefeito de uma das cidades, de uma das maiores cidades do estado de Goiás, a segunda maior cidade do estado de Goiás. Tem uma visibilidade muito grande. Ele acabou de sair de uma eleição de 2020, onde ele teve uma votação muito significativa. Ele teve acima de 90% dos votos. Então, é um prefeito muito atuante, um prefeito de uma cidade grande, que está em evidência. Então, logicamente, a exposição que ele tem e dele e do atual governador é muito maior, então cria essa polarização. Mas outros nomes podem surgir. Então, e depois também, nós vamos estar todo mundo, depois que passar as convenções, aí nós teremos aí o embate, todas as pessoas serão vistas como candidatos realmente. Então, meu nome é um nome que não tem aparecido, se tem aparecido é muito pouco, é apenas no meio político. Eu acho isso normal. Eu vejo que isso aí nós podemos aí ter aí uma boa eleição, fazer uma boa campanha, independente desse momento agora. Eu acho que chega lá na frente, a coisa é totalmente diferente. Depois de julho, aí sim, dentro de 15 dias, o estado inteiro sabe quem são os candidatos e começa a prestar atenção nos candidatos na medida que eles vão falando aí na Rádio Sagres, que aí todos vão ter o mesmo espaço, vão ter o mesmo espaço das entrevistas, vão ter o mesmo espaço nas notícias, das manchetes da grande mídia e também, logicamente, a gente vai buscar ter aí as alianças para ter um tempo de televisão e de rádio que também nos permita colocar essas propostas nossas, além das redes sociais também, que vão ser muito usadas aí na campanha. Pois é, pode ter certeza que aqui todos terão seu espaço, serão respeitados como pré-candidato. Essa é a nossa marca. Eleição é a nossa especialidade. Nós fazemos a eleição aqui com os pés nas costas, sem esforço nenhum. Se precisar, a gente vai esforçar, mas por enquanto a gente já vai no piloto automático. E aí eu tenho que te perguntar duas coisas, Jânio. Vai pedir voto para o Bolsonaro? Olha, isso agora, o Patriota, nós tivemos lá atrás o Bolsonaro muito próximo de estar no Patriota. Então, logicamente, ele seria o nosso candidato, nós teríamos aí, então, uma candidatura do partido a nível nacional. Agora, o partido, como nós não temos, o Bolsonaro hoje está no PL, nós teremos, então, liberação, o partido a nível nacional, ele está liberando todos os candidatos em todos os estados para cada um seguir o seu caminho. Então, aqui em Goiás, eu não tomei ainda, aqui no nosso estado, eu ainda vou tomar essa decisão lá na frente. Eu vejo o Bolsonaro como um bom presidente, um presidente que teria possibilidades de fazer um mandato ainda melhor, e se tivesse alguns ajustes, eu tenho certeza que poderia ser aí um candidato que é muito forte para a reeleição. É lógico, ainda é muito forte, mas seria favorito disparado. Então, tem algumas coisas, algumas questões que divergem da nossa opinião, da maneira nossa de pensar. Então, não me vejo
com a campanha alinhada diretamente, não. Eu vou preocupar de focar a campanha a governo do Estado de Goiás. Eu vou preocupar com as questões do Estado. E governar um Estado, você tem que governar com todos. Com todas as nuances, com a direita, com a esquerda, com o centro, com todas as tendências. Pois é, e a outra pergunta é essa. O possível retorno de Lula à presidência da República, já que nesse momento ele aparece muito à frente nas pesquisas de intenção de voto, é uma retomada do crescimento nacional ou um retrocesso? Não, eu vejo que a volta do presidente Lula ela vai ser analisada pela população no ano que vem, a população vai ter tempo de ver e realmente analisar. Porque a gente vê que as pessoas, em todas as pesquisas, as pessoas analisam e quando são perguntadas como que era, que tempo que elas tiveram uma vida melhor, qual o tempo que elas tinham um maior poder de compra, qual o tempo que tinham acesso a bens de consumo com maior facilidade, elas sempre levam diretamente ao presidente Lula. Agora, é um governo, logicamente, que houve muitos equívocos também. Houve equívocos, houve erros grandes, e que, logicamente, isso aí a população vai ver, e o povo é muito... o povo ele vai saber decidir isso da melhor maneira possível. E agora, aqui em Goiás, nós vamos governar com aquele presidente que estiver no governo. E, logicamente, procurar fazer uma relação, ter com ele uma relação institucional a melhor possível, seja qualquer que for o presidente, né? Seja o presidente Bolsonaro, Lula, ou presidente Lula, presidente que venha de outros partidos, né? Sérgio Moro, ou os outros players aí, né? que estão concorrendo aí. Então, nós vamos estar preocupados realmente com o Estado de Goiás e, logicamente, procurando fazer um governo de coalizão, um governo que esteja alinhado com o governo federal. Marconi te apoia, Jânio? O Marconi é candidato, né, Kleber? Ele, até então, ele é candidato também. A governo, a governador? O Marconi está com a candidatura dele colocada, né, com as possibilidades aí de ser candidato a governador, de ser candidato a senador, de candidato a deputado federal. Mas cresce cada vez mais dentro do PSDB o entendimento que ele é candidato a governador. Ô, Jânio, diante das perguntas que o Kleber Ferreira fez agora há pouco, eu queria perguntar o que mudou. Porque eu fiz uma entrevista com o senhor daquele tipo assim, quebra-queixo, né? Eu na frente do senhor, de pé ali, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, numa visita que fez o ministro do Meio Ambiente, quando ele era ministro, né? O Ricardo Salles, veio aqui para Goiânia, e o senhor foi lá, presente, junto com vários outros empresários, representantes do setor produtivo. E aí eu perguntei para o senhor, já como pré-candidato... No evento do Vitor Hugo. Isso, evento do deputado federal Vitor Hugo. Sim, enfim, ali era um evento da base bolsonarista. Eu estava lá e eu perguntei para o senhor na entrevista, o senhor dizia que tinha, sim, a intenção de ser o candidato bolsonarista em Goiás. O que mudou de lá para cá para o senhor agora dizer que pode trabalhar com qualquer presidente que tiver eleito? O senhor está com um discurso diferente. O senhor era mais bolsonarista, Jânio. O que mudou de lá para cá, o Rubens Salomão, o que mudou é que não adianta, eu não vou ser candidato de um presidente que ele não me tenha, que ele não queira que eu seja o candidato dele. Então, se ele tem outro candidato, ele deve lançar outro candidato aqui, ou Vitor Hugo, ou outro candidato aqui no estado de Goiás, então, automaticamente, eu vou fazer a minha campanha, uma campanha independente. Então, eu estou aberto a qualquer outra possibilidade. Então, existe o que eu falei aqui. Eu
Acho que o presidente Bolsonaro tem feito um bom governo para o Estado, um bom governo, um governo equilibrado, um governo equilibrando o país financeiramente, equilibrando também na questão de desvios. Então, com a intenção de colocar o país para voltar a crescer, mas é um governo também que enfrentou muitas dificuldades, vem enfrentando muitas dificuldades. E ele tem uma maneira peculiar dele também de resolver essas questões aí com o Congresso, e que isso tem prejudicado o seu governo. De alguma forma, falar a relação com o Centrão. Eu não sei como que ele vê isso, mas eu não tenho intenção nenhuma. Mas só para deixar claro, isso que o senhor fala, isso que o senhor fala da relação, do jeito que ele resolveu os problemas com o Congresso, é a relação dele com o Centrão, é isso? Não, uma relação que eu falo é uma relação que, às vezes, que dificulta, às vezes, até governar. Esse jeitão Bolsonaro de tratar as questões, é isso? Tratar as questões, a maneira de tratar as questões. Então, às vezes, Entendi. O que falta um pouco mais, talvez, fosse... E é o que ele tem há muito tempo, mas parece que nesse governo ele deixou de ter. Ele era político do Congresso, ficou no Congresso quase 30 anos, como parlamentar quase 30 anos. Então, era para ele desenvolver um mandato aí com maestria, com tranquilidade, para atravessar as questões do Congresso. Mas a gente vê que ele tem dificuldade na aprovação de reformas, que ele tem dificuldade na aprovação de coisas, às vezes, simples, dentro do Congresso. Então, isso tem atrapalhado o Congresso. O Congresso ele é fundamental, você ter uma relação com o Congresso que permita com que você governe, com que você coloque o planejamento do seu governo todo em andamento. Então, eu vejo dessa forma. Agora, a questão política, a questão o Jânio como eleitor é uma coisa. Agora, o Jânio como candidato, quando é candidato, a gente é candidato, logicamente, dentro de um partido, e esse partido, geralmente, ele tem diretrizes. E eu fui para um partido que as diretrizes dele de centro. Então, é um partido de centro. O estatuto dele está lá. Patriota é um partido de centro. Ele não diz que é de direita e nem que é de esquerda, nem de centro-direita e nem de centro-esquerda. E libera cada um para trabalhar da maneira que bem convier. Então, logicamente, esses acertos vão acontecer aqui dentro do Estado de Goiás. Eu não tenho problema nenhum no relacionamento, eu não tenho relacionamento com o PT a nível nacional, como também não tenho com os bolsonaristas a nível nacional. Mas eu tenho uma boa relação com o PT, por exemplo, aqui em Goiás. Eu tive lá com Luiz César Bueno, lá na Assembleia, com o Mauro Rubem. Então, nós tivemos sempre uma boa relação, bacana, até hoje conversamos muito bem. Então, vejo com muita simpatia aí vários nomes dentro do PT, como a Adriana, o Rubens Ottoni, e assim, isso é natural. Então, eu não vejo dificuldade, como eu não tive dificuldade de idade para trabalhar com todas com todos os partidos, com lideranças de todos os partidos. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que nós ainda temos muito que conversar aqui para definir isso. Dentro daquele momento, que já estava certa a vinda do Bolsonaro para o Patriota, não tenha dúvida, eu estaria ali com a minha candidatura aliada como Patriota, até porque o partido que eu estava teria um candidato a presidente. Seria ótimo. Qualquer que for o candidato a presidente que venha para o Patriota, isso dá uma força muito grande na eleição estadual.
Jânio da Rô, pré-candidato a governo de Goiás pelo Patriota, pré-candidato da oposição aqui em Goiás, conversando com a gente na Sagres. Ele disse que essas conversas continuam, né, Kleber Ferreira? E continuam com a gente aqui também. Assunto não vai faltar nas entrevistas aqui, inclusive com o Jânio da Rô, no ano que está começando. Um abraço para você, Kleber. Qualquer outra pergunta, última observação aí com o Jânio da Rô, fique à vontade, Kleber. Tá, um abraço para você, Rubens, também. A gente vai ter espaço para conversar com o Jânio muito tempo, com os outros candidatos também, sem nenhum problema. A nossa forma de fazer a eleição é esclarecedora, a gente tem a responsabilidade de formar a opinião pública e nós lutamos muito para formar a opinião pública com responsabilidade. Então, nós vamos conversar com todos eles. Jânio, você falou sobre dificuldade e a minha última pergunta é essa. Eu conheço Trindade, né? Meu pai teve fazenda há muitos anos no Cedro, então eu sou quase um trindadense. Por 25 anos, meu pai teve fazenda lá no Cedro e eu conheço muito Trindade. Ele participou ativamente da vida econômica do município, eu conheço muito Trindade. E Trindade é complicada, cidade complicada. O povo vive falando de representatividade, de força, não sei o quê, mas quando trata de unir lideranças, mas é um para cada lado, e aquele que está de fora puxa o tapete do que está de dentro e vira uma briga danada. Qual grande líder trindadense pode estar do seu lado nessa caminhada? Quem vai com o Jânio da Rô? Quem você conseguiu? Eu acredito no apoio do prefeito Barney Júnior, que esteve comigo como secretário. É uma grande revelação política do Estado de Goiás, não só de Trindade, mas de todo do Estado de Goiás. Acredito firmemente que nós vamos estar juntos nessa eleição aí, e, logicamente, também, eu acredito contar muito com o apoio da população de Trindade. Durante esses últimos 10 anos, os últimos 10 anos, de 2011 a 2020, trabalhei muito por Trindade, tanto como deputado estadual, viabilizando o asfaltamento lá da 469, da GO 469, que liga Trindade à Abadia e Trindade a Goianira, dentre outras obras importantes que foram levadas para Trindade. E durante os 8 anos em que trabalhei incansavelmente para fazer de Trindade uma cidade melhor, de entregar serviços de qualidade para a nossa população. Então, eu acredito muito nisso. E Trindade, Cléber, você sabe que Trindade tem forças políticas, tem forças políticas antagônicas muito grandes, muito fortes. Então, isso aí é natural. Então, nós tivemos embates lá, sempre com o doutor George, com a Flávia, com o doutor Antônio. Então, não sei como que eles vão estar agora nesse momento, né? Se os ânimos vão estar muito acirrados. O Ricardo Fortunato, que ganhou, que eu perdi a eleição para ele em 2008, depois ganhei em 2012, que hoje é uma pessoa que eu tenho uma relação bacana, uma amizade muito bacana. Então, nós temos ainda muita coisa ainda para conversar, e dentro de Trindade também procurar fazer com que Trindade realmente ela seja um impulso forte nessa campanha do Estado. Porque a Trindade, sem dúvida nenhuma, ela tem hoje uma importância muito grande do Estado. É uma cidade que tem uma visibilidade muito grande. Então, ela consegue, através dali, a gente consegue atingir grande parte do Estado de Goiás, se não todo o Estado de Goiás. É isso, Jânio. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Com o microfone aberto fica mais fácil. Eu falei com o microfone fechado. Abraço para você. Obrigado pela entrevista, a disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. E um ótimo ano novo, Jânio. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado, Kleber Ferreira. E um abraço a todos os ouvintes e a todos que assistem a TV Sagres. Sempre bom estar... Obrigado. Um abraço. Obrigado. Sempre bom estar ao seu lado também, Kleber Ferreira. Um abraço, até mais, Kleber. Forte abraço, Rubens. É muito bom estar ao seu lado também. Um abraço ao Jânio, boa sorte, feliz ano novo para ele. Tomara que transcorra tudo dentro daquilo que ele está planejando, e nós vamos continuar aí esse debate acerca da eleição no estado de Goiás, com
aquela nossa marca. É o que eu disse. A gente faz com uma certa facilidade do piloto automático. Se precisar esforçar um pouquinho, a gente esforça também. Cobertura de eleições é a especialidade da casa. E você vai acompanhar tudo aqui na Sagres em 2022. Destaques dessa entrevista com Jânio da Rua você confere no sagresonline.com.br.